Livro de Daniel, capítulo 3, amados, versículo 1. O segredo é manter a transparência, é viver as evidências. O Deus recebe o teu louvor. Amém, amados? Por isso, Livro de Daniel, capítulo 3 e versículo 1. Aleluias. Quem encontrou, diga glória a Deus. Quem não encontrou, diga espera eu, pastor. Amém? Todos encontraram? Feche os teus olhos em nome de Jesus. Vamos mais uma vez falar com Deus. Peço ao Senhor para continuar falando conosco nessa noite, e que Ele venha falar conosco através desta palavra. Fala a cada coração, Senhor, nessa noite. Que o Senhor Deus traga a revelação da Tua santa palavra, Senhor. Porque entendemos que quando ouvimos a Tua palavra, Senhor, nós tomamos uma direção certa. É um conselho, Senhor, do Senhor, que é o Todo-Poderoso. O melhor conselho, a melhor palavra, a melhor direção, Senhor. Então que o Senhor nessa noite fale conosco. Traga a revelação da palavra que o Senhor Deus quer nessa noite, Pai. Da forma que o Senhor quer, da forma que o Senhor se agrada. Porque nós estamos aqui, Pai, para ouvir, Senhor, conforme que o Senhor deseja falar conosco, Pai, para a honra e glória do Teu santo nome. Fala a cada coração, que possamos entender e compreender, Pai, a palavra do Senhor nessa noite. Fala conosco, em nome do Senhor Jesus. Amém? E graças a Deus. Pode se sentar, adorando e exaltando o santo nome do Senhor Jesus. Daniel capítulo 3 e versículo 1. Nós vamos ler essa passagem, é bem grande, amados. Então de alguns versículos aí nós vamos pular para outros de continuação. Amém? Acompanhe a palavra do Senhor. Primeiro vamos fazer a leitura. Versículo 1. Diz assim a palavra do Senhor: O rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro que tinha 60 covados de altura e 6 de largura, levantando no campo de Durá, na província da Babilônia. Então o rei Nabucodonosor mandou juntar os satrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todos os oficiais das províncias, para que viessem à consagração da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Amém? Versículo 14, vai no versículo 14 para você entender melhor, abreviando a palavra. Falou então Nabucodonosor e disse: É verdade, ó Sadraque, Mesaque e Abednego, que vós não servis a meus deuses, nem adorais a imagem de ouro que levantei? Agora, pois, estáis disposto, e quando ouvirdes o som da trombeta, do pifário, da citara, da harpa e do saltério, da gaita de foles, prostrai-vos e adorai a imagem que fiz. Porém, se não adorares, sereis no mesmo instante lançado na fornalha ardente. E quem é um Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Respondeu, aleluias. Respondeu Sadraque, Mesaque e Abednego ao rei: Ó Nabucodonosor, quanto a isto, não necessitamos de responder. Se o nosso Deus a quem servimos quer livrar-nos, Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Se não, fica sabendo o rei, que não serviremos aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Então Nabucodonosor se encheu de fúria e, transtornado com o aspecto do seu rosto contra Sadraque, Mesaque e Abednego, ordenou que se acendesse a fornalha 7 vezes mais do que se acostumava. Amém? Para um minutinho em nome de Jesus, para que a gente possa estar lendo e entendendo a palavra do Senhor nessa noite. Amém? Para um minutinho, não feche ainda a tua Bíblia, para que você venha entender em nome de Jesus. Amados, um livro onde a gente está lendo, livro sobre Daniel, às vezes quando os irmãos a lembram, né? Quem foi Daniel? Ou já ouviu falar de Daniel? Quando se fala em Daniel, a gente logo lembra dali dos leões, né? Da cova dos leões, e o Senhor livrou. A Bíblia fala, amados, que nesse tempo aqui no Egito, a Bíblia fala sobre Daniel.
Mas o que o Senhor Deus traz nessa noite é um relato, um acontecido sobre 3 amigos de Daniel. A Bíblia relata que é amigo de Daniel. E se é amigo, é bem certo então que é confiança. Carrega ali uma confiança. Se é amigo, ou seja, está bem próximo. E a Bíblia diz que esses 3 amigos se chamavam Sadraque, Mesaque e Abednego. Esses 3 amigos de Daniel, a Bíblia diz que a mesma fé que Daniel tinha, eles tinham no Senhor. A Bíblia diz, para você entender agora, entrando dentro da palavra, nesse tempo no Egito, havia os reis, e nesse tempo agora, a Bíblia diz que há um rei, ou seja, ali reinando, chamado Nabucodonosor, e que ele ali não acredita no Senhor dos Exércitos. Não tem uma fé como eu e você não tinha naquele tempo, uma fé até um certo momento que eu e você tem no Senhor. Melhor dizendo, como Daniel carregava. A Bíblia diz que Daniel era fiel ao Senhor, tinha uma vida com Deus, orava 3 vezes ao dia. Os seus amigos de trabalho oravam e olhavam e sabia que Daniel sempre tinha um teu momento. 3 vezes ao dia, Daniel saía para o teu quarto e ali dobrava os joelhos e orava ao Senhor. A Bíblia diz que também dentro desse reinado, Sadraque, Mesaque e Abednego também serviam o Deus Todo-Poderoso. Sadraque, Mesaque e Abednego, esses 3 amigos, também buscavam ao Senhor. Também eram homens que eram reto e íntegro a Deus. Mas como eu disse para você, a Bíblia diz que esse rei, Nabucodonosor, não tinha uma fé cristã, mas tinha ali a sua forma de adorar outros deuses, tinha a sua idolatria. E Nabucodonosor ganha ali, em outras palavras, um respeito pelo seu reinado, que ali ele começa a se engrandecer. E de uma hora para outra, aquele rei coloca no coração: ei, eu quero que levante uma estátua enorme, colocado ouro sobre ela, que vai chamar a atenção sobre todos que passar sobre ela. O rei então dá uma ordem, construa uma estátua de ouro, levanta enorme, uma estátua enorme, levanta, e no dia que ela estiver pronta, nós chamaremos todos os povos, e todos que estiver aqui, nós chamaremos aqueles que, ou seja, tocam os instrumentos, e quando os instrumentos tocar, todos terão que se curvar diante da minha estátua de ouro. Assim é o desejo no coração de Nabucodonosor, assim cresce o desejo no coração dele. Ele sabe que há outros servos do Senhor, ele sabe que tem outros ali que não andam na mesma caminhada dele, sabia, mas há um decreto. Então Nabucodonosor diz: ei, ele se engrandece, ou seja, agrada daquela estátua. Então ele diz assim: haverá um decreto, porque ele sabe que a qualquer momento pode ter alguém que não vai se encurvar. Então ele coloca um decreto e diz: já era colocado medo naquele tempo sobre falar de uma fornalha ardente. O que é isso? Como se fosse um salão, como se fosse um cômodo como esse, mas aqui dentro queimava ardentemente, como uma fornalha. E naquele tempo, uma forma de castigar alguém, uma forma de alguém que desobedecesse o rei, tinha como se fosse uma escada, e lá de cima jogava dentro da fornalha. Aquilo ali era uma forma de causar um respeito sobre a cidade, e que todos entendessem e colocassem sobre a tua mente e o coração: olha, o que o rei falar, a gente tem que obedecer. O rei então coloca esse decreto: ei, se alguém não se encurvar diante de uma estátua de ouro, ali será lançado na fornalha ardente. A Bíblia então diz que continua a construção, a estátua crescendo, colocado ali ouros colocados naquela estátua. E a Bíblia diz que chega o dia que Nabucodonosor olha, e aquela estátua, fisicamente falando, ou seja, chama atenção, bonita, toda de ouro, e ali cresce aos olhos de Nabucodonosor, que ele então separa o dia e manda dizer: ei, sela aí, que tal dia será o dia da consagração dessa estátua, e que esteja todos os povos aqui. Nabucodonosor manda dizer para eles: olha, não vai só estar o povo que a gente governa, o povo que trabalha no dia a dia, mas ele manda chamar: ei, manda chamar os prefeitos, chama os governadores, chama aqueles que carregam um nome e um cargo de importância, quero todos aqui. A Bíblia então diz que quando ele a prepara, chega aquele grande dia, está todos lá. Mas eu quero chamar a tua atenção que no meio daquela multidão tem 3 homens que a Bíblia relatou, chamado Sadraque, Mesaque e Abednego, e que eles têm uma fé e um temor no Senhor, que até certo momento, eles e Daniel, nada parou a confiança deles ao Senhor.
Eles têm uma intimidade, antes da gente chegar até onde o Senhor vai mostrar o tamanho poder deles, que eles têm uma tamanha intimidade, que não é qualquer situação que tira aquela intimidade, que não é momentos ruins, que não é luta, que não é batalha, que não é decreto de rei, que não é situações que põem medo. E principalmente o que mais assombrava o Egito, se fala de uma fornalha ardente. Foi falado, anunciado, foi decretado. E naquele tempo, para você entender, quando um rei decretava, e principalmente usava um anel de autoridade que tinha no dedo, e ali selava o decreto, nem ele mesmo poderia voltar atrás. Até mesmo se um filho dele passasse por cima da lei, ele tinha que cumprir o decreto, que ali foi colocado, que ali foi posto. A Bíblia diz que no meio daquela multidão está reunido, há um povo lá, há um povo olhando para aquela estátua, admirando, muitos ali preparados, voltando ali para o rei, autoridades em volta do rei Nabucodonosor. E o rei então fala para os músicos, para aqueles que tocam os instrumentos, instrumentistas, e diz: ei, prepara, coloca as vestes. Um momento, amados, que fisicamente falando, cá entre nós, um momento, ou seja, um momento religioso, para você entender melhor, um momento ali separado, um momento que chamou a atenção do Egito, e ali todos sendo preparados. E a Bíblia diz então que o rei Nabucodonosor diz assim: olha, quando tocar as trombetas, quando tocar as gaitas, quando tocar todos os instrumentos, e ali tocar, todos se encurvarão diante dessa estátua. Sobre cada ouvido passou tais palavras. Cada um ouviu, cada um sabe do ambiente que está. Sabe aquela situação que você olha e diz assim: ó, aqui eu estou, não tem como mais fugir. Aqui eu estou, não tem como mais correr. É tomar uma decisão, é sim, sim ou não, não, como a palavra diz que o crente tem que ser. É sim, sim ou não, não. É agora eu fico imaginando ele, Sadraque, Mesaque e Abednego, sabendo que tem que se curvar diante daquela imagem, e que aquele se encurvar não é simples só uma referência, mas era um sinal de adoração. Nabucodonosor deixa bem claro: ei, todos terão que dobrar os joelhos e adorar esta imagem, porque será um sinal de consagração à imagem de um rei naquele dia. Diga glória a Deus. A Bíblia então diz que todos ouvem, todos sabem da ordem. Mas eu disse para ti que Sadraque, Mesaque e Abednego, eles têm um temor com o Senhor. Eles sabem da caminhada que leva com Deus. Eles sabem, a vida deles são muito parecida com Daniel. A Bíblia diz que no palácio havia uma comunhão entre eles e Daniel. O que quando eles se encontravam falava de Deus. Eles respeitavam tudo. Eles respeitavam a religião do rei. Eles respeitavam do que ensinava no Egito. Mas porém, o que ensinava no Egito não era a forma que eles andavam. Eles aprenderam um dia a andar fiel ao Senhor Jesus. Eu quero te chamar a atenção novamente, porque o Senhor me manda dizer novamente: eles cresceram, eles estão ali dentro do Egito, e o que ensinava no Egito, ou seja, quando era contra a glória de Deus, eles não andavam. Porque Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, eles tinham uma forma de vida. Eles cresceram adorando ao Senhor. Se tem irmãos aqui, como o próprio irmão Flávio falou aqui, quantos anos servindo ao Senhor, e se tem irmãos aqui que nasceu dentro de um berço evangélico, se te colocar em outra caminhada, de uma outra forma de adorar outros deuses, você não entende, você não compreende, e é bem certo que não vai querer, porque cresceu daquela forma, cresceu entendendo que só o Senhor é Deus, cresceu sabendo agora que o Senhor é o Deus Todo-Poderoso que abriu o mar vermelho. Eles cresceram sabendo que o Senhor faz milagres. Eles cresceram sabendo que não é somente crer, mas eles já viram o Senhor fazer. Eles já viram o Senhor tocar. O que Nabucodonosor está pregando agora sobre o Egito, nada ainda aconteceu. O que ele está ensinando agora, não houve sinais, ou seja, através de uma idolatria. E eles carregam temor no coração. Está eles no meio da multidão. E Nabucodonosor então diz assim: ei, toca os instrumentos, toca as trombetas. E eles começam a tocar. Os músicos tocam, aqueles gaiteiros tocam as gaitas de fole. Cada um vai tocando os instrumentos. E da forma que vai tocando, oh glórias,
da forma que vai tocando, o coração, o ego de Nabucodonosor vai crescendo, porque olha para a multidão se abaixando, se encurvando, joelhos dobrando, e a forma deles adorar, eles estão fazendo em direção àquela estátua, está tocando as trombetas, e aquela multidão se abaixando, se encurvando, pessoas adorando a imagem, está tocando as trombetas, e o povo adorando, e o povo exaltando, e ele olha na multidão, e parece que todos estão se encurvados. Eu vou te dizer novamente, aleluias, parece que todos estão se encurvados, mas alguém cutuca o rei, porque conhece melhor o povo, alguém que trabalha no meio do povo, e percebe que lá bem longe, tem 3 ainda de pé, que se rejeita a se encurvar, se não é para Deus. Aleluias, aleluias. Ele percebe que tem 3 de pé, olhando para o povo se curvando, e na nossa linguagem hoje achando uma barbaridade, olhando e pensando como o Senhor deve estar se entristecido de ver uma multidão dessa, sabendo que o Senhor sempre guardou Israel, sabendo que o Senhor sempre livrou, sabendo, aleluias, que o Senhor sempre esteve com a mão, mas se dobraram na hora de uma voz que veio de homem, sabendo, eu fico imaginando que pelo que a palavra diz, Sadraque, Mesaque e Abednego, com tamanho temor, olhando em volta e vendo uma multidão se curvar, sendo que um dia provou do poder de Deus. Às vezes você deve estar admirado, sim, mas quantas vezes a igreja quer se dobrar diante de apertos, entendendo que um dia provou da poderosa mão do Senhor, aleluia. Quantas vezes o inimigo bate o pé para a igreja do Senhor se curvar, e tudo aperta, e tudo fica difícil. A primeira decisão é não deixar Deus agir. A primeira decisão do ser humano é não deixar Deus agir. Aqueles que estão dobrando são pessoas que viram a mão do Senhor um dia, são pessoas que experimentou do poder de Deus. Aqueles que estão se dobrando agora diante de uma imagem, nem parou um pouco, nem quis dizer pelo menos uma vez não. Eles não dizem, mas na primeira oportunidade se dobrou. Sabe aquela situação que tudo aperta e o inimigo está falando assim, ó, acompanha para quantidade maior, vai pela maioria, vai pelos que todos estão se curvando, você vai ficar de pé. Sabe a situação que vai passando de um para o outro, e só muda quando alguém se posiciona pela autoridade que tem e pela identidade que tem, até onde está indo todos se curvando, se curvando, se curvando. Tem israelitas se curvando, tem alguém que experimentou do Senhor, está se curvando diante da imagem. Tem alguém que um dia recebeu um milagre e está se curvando diante da imagem, mas chega diante de Sadraque, Mesaque e Abednego e eles permanecem de pé. Mas tem alguém do lado olhando e já pensando, que é isso? Misericórdia, tem alguém que não se curvou. Será que não entendeu que o rei Nabucodonosor falou que não se curvar será lançado na fornalha ardente? Oh, aleluia. Alguém se encurvou com medo daquilo que é terreno. Alguém ficou de pé crendo do que vem do céu. Oh, de calabão, chodebas. Alguém que ficou de pé está crendo que provisão vem do céu, que socorro vem de Deus, e que livramento só o Senhor pode fazer, aleluia. Aqueles que ficam de pé, eu fico imaginando que muitos estão olhando para eles assustados. Alguém deve ter talvez até puxado a barra, ou não sei se eles estavam de calça ou não, mas a forma de dizer, eu fico imaginando que alguém até puxou a calça e diz assim, Sadraque, ei, agacha, dobra o teu joelho. Alguém dizendo assim, ei, Abednego, você está entendendo que só você está de pé? Deve ter alguém olhando e dizendo assim para eles, ei, vocês sabem o que está preparado para vocês? Quantas vezes o inimigo tem te sacudido e tem tentado te colocar numa mentira dele, que parece realidade, dizendo até quando você vai lutar pela tua família, até quando você vai crer nesse Deus, que muitas das vezes você entra numa situação como entrou Sadraque, Mesaque e Abednego agora, e o inimigo sacode e ele sabe agir. Porque o inimigo não é bobo, ele é derrotado. A gente já falou isso aqui, bobo ele não é. Ele sabe aonde vai doer.
Ele sabe usar as palavras que confrontam a tua fé. É aí que Gálatas vai dizer que é onde eu vou agir pelo aquilo que eu alimento, pela carne ou pelo Espírito. Quando Ele confronta a nossa fé, a gente vai agir pelo que alimenta. Se é a carne, a gente vai acabar caindo pela carne. Mas a Bíblia diz que alguém está olhando e não todos se encurvando. Sadraque, Mesaque e Abednego permanecem de pé, aleluia. Eles não se encurvam. Eles foram criados de uma forma que adora somente a um Deus. Eles foram criados de um jeito e foram ensinados para eles: ei, só o Deus de Israel é Deus. Só Ele pode dar livramento. Só Ele faz milagres. Eles foram criados de uma forma que mostraram para eles que Deus cuida. E eles viram Deus cuidando, aleluia. Eles viram Deus fazer. Mas sabe quantas das vezes, como chega para todo cristão uma situação que agora você se posiciona como cristão ou age pelo teu a tua forma? Se posiciona como cristão ou age pelo teu querer? Sempre chega essa situação. Não importa quem é, pode ser pastor, quem que seja. Não importa cargo, não importa o título. Se é cristão, sempre chega uma hora que a gente vai precisar se posicionar como um cristão, aquele que espera no Senhor, ainda que pareça que todo mundo está se encurvando e parece que eu estou só no meio da multidão, ainda que pareça que alguém do meu lado se encurvou, aleluia, e parece que está me chamando para se curvar, ou seja, para sair do propósito. E a gente precisa entender, amados, que se Deus está falando: ei, permanece de pé, só confia, não questiona, não fica querendo saber, mas se eu ficar, Senhor, mas tem uma fornalha, mas tem isso, mas tem aquilo. Não, Deus está mandando te dizer: Ele ainda é Deus de livramento. Ele não esqueceu da tua casa. Ele é Deus de livramento. Aleluia. Alguém está tocando eles por baixo, dizendo: se dobre. Mas tem alguém maior tocando eles por cima, dizendo assim: confia, continua guardando a tua fé, continua perseverando. Ah, pastor, mas está assim minha casa, está assim minha família. Deus está dizendo: tem momentos que é preciso confiar em Deus. E confiar no Senhor é sentindo dor, mas eu estou confiando. Confiar no Senhor é aquele dia que você passou o dia inteirinho ouvindo notícia ruim, parecia que não tinha como piorar. Aí você olhou, passou o dia inteirinho e pensou assim: parecia que não tinha como piorar, mas piorou. Mas aí a gente tem um caminho aberto, que a Bíblia diz assim, ó: direciona para o teu quarto, entra lá, fecha a porta e se abre com Deus. Você passou o dia inteirinho ouvindo palavras negativas, você passou um dia que parece que foi terrível para ti. Mas eu tenho algo para te dizer: dentro de uns 10 a 15 ou 21 horas de prazo, no teu aposento, falando com Deus, vai suprir tudo que já passou. Vai suprir não só horas e dia, mas vai suprir dias de notícia ruim. Vai suprir. Você precisa entender que a palavra do Senhor, ela não é física. Como você recebe uma palavra de um homem, você recebe a palavra de um amigo, você recebe uma palavra até do teu pastor, mas Deus está mandando te dizer que a palavra dele está acima de qualquer palavra de qualquer homem. A palavra dele está acima de tudo. Você só precisa confiar na palavra de Deus. Glorifica o santo nome dele. Sadraque, Mesaque e Abednego está de pé. Alguém cutuca o rei e diz assim: rei, sinto muito informar, mas não foram todos que se curvaram. Oh Deus. Satanás, amados, é o que mais dói nele ouvir isso. O que mais dói no inimigo, ele olhar, ele preparou o show todo, ele preparou tudinho, o palco, o inimigo preparou tudo.
plantou o seu melhor, na esperança de ver todos se encurvarem. Até um certo momento, quando troca as trombetas, tem israelitas se dobrando, tem hebreus se dobrando. Por que o Senhor está dizendo? Porque eles eram um povo selado pelo Senhor. Eles eram um povo que não era para se encurvar. Para você entender melhor, no meio dessa multidão, não é só para estar Sadraque, Mesaque e Abednego de pé. Você consegue entender que Deus está despertando essa noite? Que a gente precisa, e temos que viver num tempo que a palavra diz que os meus justos viveriam pela fé nos últimos dias. E que se não viver pela fé, haverá momentos que a gente vai se deparar olhando para o chão e percebemos que a gente está assim encurvado diante daquilo que Deus pode mudar a história. A gente passa e vivemos tempos que, se a gente não vigiar, de repente no estado de Deus a gente desperta que está assim encurvado. Não estou dizendo fisicamente, mas espiritualmente. Já se encurvei diante de toda a situação, já não tenho mais vontade de buscar a Deus, já não acredito mais nas palavras que eu ouço do Senhor, já não sinto mais a presença de Deus enquanto a irmã louva, enquanto os jovens adoram, enquanto está tocando o culto. Já não sinto mais a presença quando chega aqui e no começar do culto a gente já começa adorando. Já não sente mais. Já não dá mais prazer em vir para a igreja. Já não dá mais prazer de lutar contra o cansaço daquele dia trabalhado, lutado, que dá vontade de ficar em casa. Mas no coração daquele que ainda está de pé, o Espírito Santo fala assim: eu te renovo. É o terceiro dia da campanha. Falta pouco, meu filho. Falta pouco. Você vai arrastando, e quando entra para aquela porta, Deus te enche, Deus te renova, aleluia. E a gente volta para casa entendendo que a gente ainda está de pé, que vale a pena permanecer na presença do Senhor. Ah, mas se a gente se encurvar, o culto é chato, o pastor é enjoado, ninguém não sabe mais adorar, está tudo ruim, o culto parece socapa, atrasado, e a vontade de ficar em casa é maior do que tudo. O que é isso? O defeito parece que tem em todos, mas está na gente, pertinho, a gente não vê. A gente começou a se encurvar, a gente começou a se dobrar tendo uma identidade. Deus está dizendo: desperta pela tua identidade, desperta quem é você e que Deus te chamou. Desperta. Desperta. O irmão deixou uma palavra aqui que ficou no meu coração quando ele já, na oportunidade que ele já disse, que sorte nós temos de estar aqui. Ficou no meu coração, se a gente for meditar, e como é, e que sorte é a nossa, né? Você entendeu? Que sorte aquele povo teve de dizer para Nabucodonosor: ei, a gente tem uma raiz cristã e a gente não vai se encurvar, rei. Se vai jogar na fornalha, não vai caber, porque a maioria que estava ali era israelita, mas a maioria se prostraram. Era bem certo que aquele dia era um dia, amados, oh glórias, aquele dia era um dia de uma multidão estar gritando e dizendo assim: rei, respeita o Deus da minha vida, prostra quem quiser, mas que eu possa ficar de pé. Aquele dia havia um decreto. Olha a oportunidade. Sabe que eu fico olhando para o outro lado, que Deus me chama a atenção, que eles tinham oportunidade de passar por cima de um decreto, mas era uma multidão, mas todos se curvaram. O que é passar por decreto? Alguém vai entender e falar assim: o pastor está ensinando a quebrar a lei, está ensinando a quebrar as ordens aqui da terra. Não, Deus fala em Romanos para a gente orar até pelas autoridades terrenas. O que eu estou falando é naquele tempo, porque houve um decreto que disse para eles: olha, era para encurvar diante do Senhor. Aqui nós estamos ainda tranquilo, mas haverá um tempo aqui, nesta terra, nesta cidade, que ai daquele que pegar a Bíblia para ir em direção à igreja. Não vai em direção à igreja porque as portas já vai estar trancadas. Se possível, talvez for. Se possível não, pelo que a palavra anuncia em Apocalipse, talvez até derrubar do templo, dos pastores que temar e lutar e passar por cima, de quando afetar a nossa fé. Ou seja, ainda vivemos livres.
Mas esse momento que chegou aqui para Sadraque, Mesaque e Abednego é como vai chegar em Apocalipse. A Bíblia está dizendo que chegará um tempo que haverá fome sobre a terra, e não é de pão e carne, é da palavra do Senhor. Haverá um tempo que haverá uma perseguição tremenda. Haverá um tempo que vão olhar e dizer assim: as religiões estão separando, será uma só religião, será uma só moeda. Isso é coisa de finais, amados, profecias. E ai de quem dizer não, eu tenho minha caminhada. Vai chegar um momento que muitos vão ter que olhar e dizer assim: eu cresci e nasci adorando um só Deus. O que Sadraque, Mesaque e Abednego está dizendo aqui é dessa forma que eu estou te explicando. É dessa mesma forma, ele está anunciando isso. Ei, a gente não se encurvou. Alguém está dizendo para o rei: ei, tem 3 ali que não se encurvaram. O rei manda assim dizer: traz eles aqui. Por que não se encurvaram? Alguém vai dizer assim para o rei: ei, eles são aqueles cristãos, eles são aqueles hebreus que eles só buscam um Deus, rei, e eles não adoram outros deuses. Manda buscar, coloca Sadraque, Mesaque e Abednego diante do rei. E a Bíblia diz que o rei Nabucodonosor vai olhar para eles e vai dizer onde a gente leu, lá no versículo, aleluias, no versículo 14, que ele olhou para o rei, olhou para eles e disse: ei, é verdade que vocês não adoram outros deuses? É verdade que vocês não vão se encurvar diante da minha imagem, diante daquilo que eu levantei que é para adorar? O rei Nabucodonosor olha para eles e com um tom de ameaça diz assim: ei, eu quero ver quem é o Deus que vai livrar vocês, porque a fornalha está ardente. Se vocês não adorar, vou dar mais uma oportunidade, vai tocar as trombetas. Aleluias. O diabo está cheio de joguinho, viu, amados? O diabo, ele age dessa forma, é sujo. E ali Nabucodonosor olha e fala assim: eu vou te dar mais uma chance, porque o diabo é sujo, ele tenta trabalhar no psicológico, ele tenta trabalhar no nosso coração. Dessa forma, eu vou te dar mais uma oportunidade para desistir, para sair. Aquilo é engano, aquilo é mentira. Deixa a tua fé, age pelo teu jeito, age da tua forma. E Deus ali dizendo: permanece, fique em paz, fique em paz. Sou eu que cuido, sou eu que faço. Mas tem alguém desesperado tentando dar um jeito, e Deus falando: fique em paz, fique em paz. Alguém dizendo: mas tem fornalha, o Senhor. E Deus está dizendo: eu já sabia até primeiro que você. Mas tem alguém dizendo: mas tem, Senhor, tem fornalha ardente, a prisão. E Deus está dizendo: eu já sabia bem antes de você chegar nessa situação. Mas ser humano é teimoso, e está dizendo para o Senhor: Pai, mas... E Deus está dizendo: tem momentos que não tem mais, amados. Tem momento que é confiar. Tem momentos que a gente precisa aflorar a nossa identidade cristã. O rei Nabucodonosor olha para a face deles e diz assim: tem mais uma oportunidade, porque se não prostrar diante da minha imagem, eu quero ver quem é o Deus que vai livrar, e quem é o Deus que vai socorrer vocês da fornalha. Eu quero ver se ele vai dar vida. Amados, olha que palavra poderosa. Na mesma hora, Sadraque, Mesaque e Abednego olha para o rei e diz assim: rei, eu vou te dizer algo. Vou até ler novamente. Oh, aleluia. Versículo 16, perdão. Volta no versículo 16. Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego ao rei. Olha a resposta dele. E diz: ó Nabucodonosor, quanto a isto, não necessitamos te responder. Se o Senhor Deus a quem servimos quer livrar, Ele nos livrará da fornalha de fogo que é ardente, e das tuas mãos, ó rei. Diga glória a Deus. Mas eles vêm, aí eles são crentes convertidos. Aí eles vêm no versículo 18 diz assim: ó, se não quiser livrar, fica sabendo, ó rei, que não serviremos os teus deuses, e nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Diga glória a Deus. O rei aperta onde mais dói, porque agora é morte que é preparado para eles. Mas quando o rei fala assim: eu quero ver quem vai livrar da fornalha. Sabe aqueles que é crente convertido, que nunca, não vou dizer nunca, que às vezes no começo olhou dessa forma, mas já é um cristão que ele olha para Deus pelo prazer de adorar. Ele tem vontade de ir para o céu porque aprendeu a adorar a Deus. Já não é mais com medo de inferno. Você consegue entender aonde estou querendo, aonde levar?
é ir para o céu, é aquele cristão que quer ir para o céu pela vontade de estar perto do Senhor e de adorar. Já não é medo de inferno, porque muitos, até Paulo um dia falou, muitos serão salvos pelo fogo, só quando apertar mesmo. Mas terão muitos que vão subir para o céu, não pelo medo do inferno, aquele que já é convertido tremendamente. É que Sadraque, Mesaque e Abednego olha para eles e diz assim: Rei, quanto a isso não interessa, a gente não quiser nem te responder, já não te responde. Mas se o Senhor quiser livrar, em outras palavras diz assim: eu sei que Ele é Deus para livrar a gente da fornalha e livrar das tuas mãos. Mas eles olham para o outro lado e dizem assim: mas se Ele não quiser livrar, em outras palavras, sabe o que Sadraque, Mesaque e Abednego está falando? Se Ele não quiser, na hora que jogar a gente na fornalha, a gente queimar e a gente morrer, que o Senhor fique sabendo que eu não vou voltar para falar, mas que o Senhor já fique sabendo daqui que a gente não se dobrou, que a gente cresceu na presença de um Deus que é Deus. A gente não se curvou e que a gente nunca ia se curvar diante desse Deus. Nós só adoramos o Senhor, somente o Senhor. Se Ele quiser livrar, Ele vai livrar a gente da fornalha, vai livrar da mão do Senhor. Mas se Ele não quiser livrar, Ele não vai livrar. Mas se o Senhor fique sabendo que a gente não adora outro, a gente só adora a Deus. Aleluias, glorifica o Senhor Jesus. Só Ele é digno. A Bíblia diz que Nabucodonosor se enfurece e diz assim: ei, está acesa as fornalhas, eu quero que acenda 7 vezes mais. Porque enfureceu Nabucodonosor. Acende 7 vezes mais, leva esses trens e joga eles lá. Então Nabucodonosor já tira o foco da adoração à imagem e chama todos para ter a fornalha. Nabucodonosor coloca ali a tua cadeira, o teu trono ali, e fica diante da fornalha. Sobe os 3 lá, e lá os soldados têm ordem para dizer: amarra eles com tudo que é deles. Amarra eles com tudo que é deles. É para jogar eles e roupa e tudo. A Bíblia diz: é amarrado eles, ou seja, como se tivesse algemado, todo amarrado, para não ter forma nenhuma de escapar. Mas a Bíblia diz que a fornalha ardia 7 vezes mais. Mas até amarrados, eles quiseram colocar eles ali. Sabe aquela certeza de eles não fugir? A ordem agora: coloca tudo que eles têm na fornalha. Porque o inimigo não quer só levar a gente. Por que o Senhor orientou e diz assim: ó, luta pelos teus? Porque aquele que não lutar será pior do que negar a fé, será pior do que negar a caminhada na minha presença. Quando eu vejo o Senhor mostrado na palavra que diz assim para eles: quando jogar eles na fornalha, amarra eles com próprias situações deles, roupas deles, e joga tudo lá dentro. Porque o inimigo sabe que aqueles ali eram coluna. O que para você entender melhor de encerrar, Nabucodonosor entendeu que eles se tornam exemplos, que os chamados que eles tinham chamava também a atenção de quem estava em volta. O rei Nabucodonosor não quer que nada deles fique para trás. O inimigo sabe que se te derrubar, leva uma renca contigo. Desculpa pela expressão de dizer, pela forma de falar. O inimigo sabe que ele, se te tirar da fé, ele sabe que os teus joelhos dobrados tem que sustentar na casa de pé. Ele sabe que a tua oração que tem guardado os entes queridos, e o propósito está só crescendo. A gente não vê o espiritual, mas o inimigo está ali olhando apavorado. Ele está orando e Deus está trabalhando. Daqui a pouco vai converter, daqui a pouco vai ter situação que vai ir para a casa do Senhor. E o inimigo se apavora. O inimigo sabe que, peraí, ele vai tentar derrubar lá longe, mas você está colocando cobertura espiritual em oração. O que você está fazendo aqui agora, para você entender, está havendo cobertura espiritual lá na tua família. Você está aqui agora lutando e adorando a Deus na campanha. Tem Deus guardando teu filho, o irmão. Tem Deus guardando a casa. Deus tem anjos que Deus enviou para guardar entes queridos, guardando, e o propósito só crescendo, crescendo. Daqui a pouco você vai falar: pastor, eu lembrei agora, porque eu vi o Senhor fazer, e eu lembrei o dia que o Senhor falou, que Deus usou o Senhor para falar, que eu não vejo no físico, mas no espiritual o propósito está só crescendo. Crescendo, crescendo. Tem dias que te dá vontade de parar de orar pela tua família, né? Mas mal sabe você o quanto o propósito de Deus está crescendo. Manda jogar Sadraque, Mesaque e Abednego na fornalha. E a Bíblia diz então que aqueles homens, os soldados, pegam eles e jogam na fornalha. Diante da fornalha, que tem uma porta aberta, o rei Nabucodonosor está olhando e está ali percebendo.
Mas sabe que de repente ali dentro do fogo começa a mudar os gestos, glórias. E o rei Nabucodonosor diz assim: ei, peraí, eu mandei jogar quantos lá? E alguém vai dizer: Senhor, o Senhor mandou jogar 3. Sadraque, Mesaque e Abednego, 3. E o rei Nabucodonosor vai dizer assim: peraí, mas eu estou vendo 4. Alguém vai dizer: Nei, alguém vai dizer: não, rei, o Senhor mandou jogar 3. Ele vai dizer: mas como assim? Eu estou vendo 4. E o rei vai dizer assim: peraí, e não está queimando, não está ardendo, mas eles estão passeando no meio do fogo. E Nabucodonosor olha e fala: peraí, não tem só 3 lá dentro, tem 4. E tem algo diferente, eles estão passeando, está andando. E percebe que o que queimou era só o que amarrava eles. Espera um pouco mais. Espera um pouco mais. Está com medo do fogo. Deus está dizendo para ti: espera um pouco mais. Mal sabe você que esse fogo só queima o que te prende. Aleluia. Mal sabe a gente que a situação vai cooperar para o milagre lá na frente. Espera um pouco mais. Nabucodonosor está olhando para dentro e dizendo: não, tem 4. Alguém vai dizer: o Senhor mandou jogar 3, mas tem 4. Peraí, não está ardendo, não está agoniando. Eles estão passeando no meio do fogo. Nabucodonosor não está entendendo, não está crendo. Levanta do teu trono, chega bem pertinho. Está tudo escrito, a gente só não deu tempo de ler. Mas ele chega bem pertinho e fala assim: Sadraque, Mesaque, Abednego, servos do Deus Altíssimo. Já mudou a visão, já mudou a forma de falar com eles. Alguns minutos atrás estava desculpa a expressão, mas tão nervoso, cuspindo na cara deles e dizendo: vou acender a fornalha 7 vezes mais. Aleluia. Alguns minutos atrás era a pior ameaça. Alguns minutos atrás, a forma de olhar de Sadraque, Mesaque e Abednego, eles poderiam escrever e dizer assim para a igreja: igreja, aquele momento era o momento que eu achei que chegou ao fim. Eles poderiam ter escrevido e deixado, dizer: eu achei que chegou ao fim. Sabe, mas de repente o rei Nabucodonosor chega na porta, bem perto da fornalha, muito quente. Ele grita: servos do Senhor, sai daí, vem aqui para fora. Porque o próprio rei fala assim: ei, tem 4 lá dentro. E o 4º homem, ele tem uma forma de um filho dos deuses. Aleluia. Na forma dele falar, ele entende que tem o 4º homem dentro da fornalha. E o 4º homem, ele tem um resplendor diferente. Sabe o que era? O fogo queimar 7 vezes mais. Mas o resplendor que estava no 4º homem estava acima do fogo, estava acima do resplendor do fogo natural. Era o rei Nabucodonosor olhando e falando assim: tem um aspecto de Deus. Vem para fora, Sadraque, Mesaque e Abednego. E a Bíblia diz que aquela multidão olhando, eles saem andando. E percebe que o que só queimou era só o que estava amarrando eles. Oh, aleluia. O rei Nabucodonosor então para e diz assim: acaba esse decreto hoje, e eu coloco um decreto aqui hoje novo. A Bíblia diz que o rei então se levanta e diz: o único Deus que será Deus a ser adorado será Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. O rei se encanta tanto da glória de Deus que ele fala assim: traz isso para mim, traz os papéis. Eu coloco um decreto hoje que se alguém blasfemar contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, será despedaçado. Olha só o quanto ele se agradou de Deus. E a partir daquele dia a Bíblia diz: sabe o que? Que todos começaram a adorar o Senhor, todos começaram a exaltar, engrandecer. Sabe o que eu fico imaginando antes de encerrar? Teve israelitas que se dobrou e agora está dizendo: Senhor, obrigado pela vida de Sadraque, Mesaque e Abednego. Levanta a tua mão direita, que isso é profético, e eu creio no que Deus manda te dizer. Fique em paz. Alguém vai olhar e vai dizer daqui a pouco, daqui a dias, alguém vai dizer: Senhor, obrigado pela fulana estar na presença do Senhor. Obrigado pelo meu pai, pela minha mãe estar. Alguém vai dizer: obrigado pelo meu irmão estar. Obrigado, Senhor, por ele estar na presença do Senhor. Porque foi por causa da oração dele, foi por causa da oração dela, que hoje estamos na presença de Deus. Aleluia. Feche as suas mãos, diga: eu recebo, eu tomo posse para a glória
glorificar bem forte ao Senhor. Se coloca de pé em nome de Jesus. Alguém que estava ali nem tinha a tamanha intimidade que eles tinham, agora deve estar dizendo: obrigado, Senhor, porque eles permaneceram e eles causou a mudança, eles quebrou o decreto. Você precisa entender que para as muralhas cair, o Senhor levantou, foi você, foi o Senhor, foi a senhora. As muralhas vão cair, mas quando o Senhor te chamou, foi para ser você estar diante delas. Sabe, às vezes a gente não quer estar diante das muralhas, às vezes a gente não quer ser o coluna da família, porque tudo pesa, porque tudo é difícil. Quem é crente vai entender o que eu estou dizendo. Quando tudo começa a apertar, quem paga mais o preço, espiritualmente falando, é aquele que carrega a palavra, é aquele que está ali na comunhão com o Senhor. Por quê? Porque foi por causa de você, abaixo do Senhor, que as coisas começaram a mudar lá. Foi por causa do evangelho que você começou a levar para casa. Foi por causa do evangelho que você começou a levar para as reuniões da família. Ninguém falava de Deus na mesa. Agora você é o chato que fala. Agora você é aquele que não acompanha mais aquela mesma caminhada. Já não fala mais as mesmas coisas que falava antes. Já não está focado, não bebe a cervejinha que bebe antes. Quando te pergunto por que o nome de Deus é glorificado, você anuncia que já não precisa mais dela, para se alegrar, para sorrir, não precisa mais do álcool, que está tudo em paz com Deus. O nome de Deus agora é glorificado no meio da tua casa. Você entendeu por que o inimigo está apontando em ti? Você entendeu porque você agora começou a buscar o Senhor? E o inimigo quer trazer aquela falsa e mentirosa sensação que as coisas estão piorando. Não, é ele que apavorou, porque agora você está na melhor presença de um Deus que ainda dá livramento no meio da fornalha, que através da queda daqueles que ele ama, ele desce, ele anda no meio da fornalha. O fogo não vai te queimar, mas vai queimar aquilo que estava te prendendo. Deus está dizendo: só confia, só acredita. É o terceiro dia da campanha só, mas Deus está dizendo: confia em todo o tempo, confia em todo o tempo. Não sei como está a tua casa, a sua família, mas Deus está dizendo: confia em todo o tempo. Tudo que anda apertar, você corre e entrega para a mão do Senhor. A gente não quer correr e entregar para as pessoas erradas, não quer desabafar para as pessoas erradas. Deus está dizendo: você sempre teve Ele, o exato, o perfeito, para a gente desabafar, o perfeito, para a gente contar tudo para Ele. Entrega para Ele, descansa, deixa a ansiedade de lado. A palavra do Senhor diz que o próprio Deus falou assim para a gente: ei, você não vai conseguir aumentar nem um segundo no dia que vai dar, então não vai adiantar a ansiedade, porque a gente não consegue aumentar nem um segundo e nem tirar um segundo do dia, que tudo pertence a Ele. Então para que desespero para amanhã? Ah, pastor, mas um dia hoje foi tão ruim que amanhã eu já estou pensando em ser pior. Não, amanhã eu estou esperando pelo Senhor, eu estou confiando em Deus. Levanta as suas mãos para o céu, fecha os teus olhos em nome de Jesus. O quarto homem da fornalha, Ele é o teu Deus. Aleluias! Ele ainda é Deus. O Senhor está dizendo: Ele é Deus de livramento. Ele é o Deus que age no momento que a gente pensa que é o fim, no momento que a gente pensa como será, que jeito vai acontecer, mas que forma que vai converter. Deus está dizendo: deixa Ele trabalhar, deixa Ele cuidar. Ele é o teu Pai. Quando precisar, é só chamar, é só dizer: Senhor, estou diante da fornalha, e aqui eu sei que só o Senhor é quem cuida. Fecha os teus olhos antes de ir para casa. Muitos me conhecem. Fale para o Senhor pelo nome. Aleluia. Tu tem uma identidade com Ele. Outros me conhecem só Você tem uma identidade de com ouvir falar. Ele é o teu Senhor. Aleluia. Alguns são de perto, outros de longe. Que Sadraque, Mesaque e Abednego tinham intimidade. Com licença, Tinha intimidade com Ele. me apresentar. Tem um relacionamento com o Sabe Senhor. quem eu sou? Olha Ele te falando Eu contigo. sou aquele que te ouviu chorar. Eu sou o único que escolheu ficar
intimidade, o Pai que sempre sabe te aconselhar, mas conhecido como Yeshua, o pão da vida, Jeová Rafa. Eu sou a luz do fim do túnel, a força quando a sua acaba. Bendito é o nome do Senhor. E se precisar, é só chamar. Ouça o Senhor falar Não contigo. preciso de formalidade. Eu quero intimidade. Eu sou teu Pai. É só chamar. Deixa crescer. Não é sobre religiosidade. Eu quero intimidade. Não é religiosidade, amados. Não é placa de igreja. É Deus. É Deus. Eu sou aquele que te ouviu chorar. É aquele que é fiel pra O ti. único que escolhe. Aquele que justifica, aquele que faz, aquele que dá força, é aquele que converte corações duros. Mas conhecido como Yeshua, o pão da vida, Jeová Rafa. Eu sou a luz no fim do túnel, a força quando a sua. Se precisar, E se precisar, é só chamar. Não preciso de formalidade. Eu quero intimidade. Eu sou teu Pai. É só chamar. Não é sobre religiosidade. Eu quero intimidade. essa continuidade com o Pai. Essa continuidade com o Senhor e a adoração. Quando você precisar se chamar, deixa dele crescer a presença dele dentro de ti. E cresça a intimidade com o teu Senhor. Há uma identidade dentro de ti. Sim, Deus, aleluia. Não preciso de formar. Diga, Ele quer mais. O que o Senhor quer é intimidade. O que o Senhor quer é uma aliança. O que Sadraque, Mesaque e Abednego tinham intimidade. A intimidade traz o quarto homem para formar. Deus está mandando te dizer: a intimidade atrai Deus para os teus problemas. A intimidade atrai a presença do Senhor. pode ser de madrugada, qualquer hora. Santo, tu és poderoso, tu és santo, tu és bendito. Aleluia, aleluia, aleluia. Eu quero intimidade. Bendito é o nome dele. Bendito é o nome do Senhor. A intimidade que Sadraque e Mesaque tinha com o Senhor atraiu ele para a fornalha. O Senhor não deixa passar sozinho. O Senhor não deixa os teus enfrentar sozinho as batalhas. Até Ele mesmo diz que até nem suporta e nem deixa você carregar um fardo que você não consegue suportar. Tem alguém cuidando, tem alguém olhando para ver se o fardo não será grande demais. Tem um Deus no céu olhando para ver se não vai passar dos limites com a tua fé, para ver se não vai te tirar da presença dele. Oh, aleluias. A palavra diz que tem alguém olhando para ver que cântico sairá da tua boca nos dias difíceis. Nos dias fáceis ele já sabe qual é o cântico, ele já sabe que é adoração, mas ele mais está olhando é no dia difícil, na batalha. Ele, o Espírito Santo do Senhor, está olhando
para ver que cântico vai sair dos teus lábios diante dessa fornalha. O Senhor está esperando que a adoração, aleluia, é direcionada a Ele. Que você possa adorar o Senhor no meio dessa batalha. Adore o Senhor no meio da campanha, da luta, da batalha. Adore o Senhor no meio desta guerra. Exalte o Senhor, aleluia, no meio da tribulação. Abra suas mãos na posição de receber algo. Que a intimidade cresça com o Senhor. Que a comunhão cresça. Quem sustenta a tua casa é o Senhor. Quem sustenta os teus é o Senhor. Continua na comunhão com Ele. Continua, aleluia, renova esse laço com Ele. Renova esse relacionamento com Deus. Ame Ele acima de tudo. Ame o Senhor acima dessa situação. Pai, que sobre as mãos da tua igreja tenha a força do Senhor, a unção que quebra o jugo, a unção, Senhor, que pode colocar eles, Pai, a situação, coloca eles na fornalha, mas a unção do Senhor é quem livra de lá. E fecha as suas mãos, como que segura algo dentro dela, pela fé, pelos olhos da fé. A palavra diz do Senhor: guarda o que é teu para que ninguém tome. Toma posse nessa noite. Diga: eu recebo, Senhor. Eu tomo posse, para a glória do Senhor. E glorifica bem forte com as palmas o santo nome. Aleluias. Abre os teus olhos em nome do Senhor Jesus. Bendito é o nome dele. Amém, amada igreja. Nós temos um Deus, o quarto homem da fornalha ao nosso favor. Que cresça a tua intimidade com o Senhor, porque é Ele que vai agir nos dias difíceis, nos momentos de luta. É o Senhor quem vai fazer. Amém? Vamos para casa abençoados em nome de Jesus. Pega tudo nas vossas mãos, para a gente agradecer ao Senhor. A gente é abençoado em nome do Senhor Jesus. Levando tudo para o céu. Pastor, eu trouxe aqui um dízimo, uma oferta. Lá na porta vai estar o gasofilar. Você pode deixar lá em nome do Senhor Jesus. Amém? Levando tudo para o céu. Antes quero lembrar os irmãos, sábado às 19h30, né? Culto jovens, venha adorar o Senhor. Você que sente adorar o Senhor, traga os filhos, convida outros jovens para vir exaltar o Senhor. Amém? Neste sábado, às 19h30 mesmo, né? A Isabela falou? Isso mesmo, né? 19h30. Nós viemos exaltar o Senhor neste sábado, juntamente com esses jovens, em nome do Senhor Jesus. Amém? Levanta tudo para o céu, fecha os teus olhos. Pai, nós entregamos aqui mais um dia, terceiro dia da campanha, Senhor, em perseverança, crendo que as muralhas estão, Senhor, caindo. Que muitos, Senhor, verão já caindo, meu Pai, na continuidade dessa campanha. Que muitos, Senhor, já pode contemplar o Senhor já agindo, Deus, porque Tu és fiel. Nós entregamos nas Tuas mãos. Eu peço ao Senhor que receba os donativos da Tua igreja, a fidelidade, o dízimo, a oferta, ajuda para a Tua casa. Que o Senhor leve eles para casa em paz nessa noite, guardados, abençoados, Pai, pelas Tuas mãos poderosas. Prepara eles para estar aqui nesse sábado, em nome do Senhor Jesus. E também nesse domingo, Senhor, no domingo do encontro com Deus, que o Senhor já acampa anjos, Pai, nesta casa, para que venha, Senhor, ser um culto abençoado neste sábado, no sábado e no domingo, em nome do Senhor Jesus. Leva o teu povo para casa em paz, guardados e abençoados. Você pode abrir as tuas mãos.